A criação de camarão, gente, é uma indústria global, assim, gigantesca. É um dos frutos do mar que a gente mais consome no planeta. Só que por trás de cada prato de camarão tem um desafio enorme, um desafio meio escondido que afeta tanto o bolso do produtor quanto a saúde dos nossos oceanos. Vamos mergulhar para entender que desafio é esse. Para a gente ter uma noção da escala, imagina só. São quase 6 milhões de toneladas de camarão cultivadas, todos os anos. É uma quantidade absurda de comida. E isso, claro, leva a gente a uma pergunta que não quer calar. Pois é. Essa é a pergunta de bilhões de dólares para a indústria. Porque, encontrar um jeito de alimentar essa população toda de camarão de forma eficiente e sustentável não é só um desafio. É o grande desafio da aquicultura moderna. Ok, para entender o problema, a gente tem que seguir o dinheiro. Dentro de uma fazenda de camarão tem um custo específico que, olha, supera todos os outros. Ele é o maior gargalo para a lucratividade de qualquer produtor. E aqui a gente vê o tamanho do problema, de forma bem visual. A ração não é só um item na planilha, ela é o custo. Pode chegar a 70% de todas as despesas de uma operação. Qualquer desperdício aqui é prejuízo na certa. Mas sabe, o problema vai muito além do dinheiro. A questão da ração tradicional envolve desperdício, impacto no meio ambiente e afeta até a biologia do próprio camarão. Vamos dar uma olhada nisso mais de perto. A ineficiência é algo que assusta. Pensa só, até 40% de toda a ração que é jogada nos tanques nunca é comida. Ela simplesmente afunda, se decompõe, polui a água e, claro, é um desperdício gigantesco de dinheiro. E aqui está o grande dilema. De um lado, usar farinha de peixe como ingrediente principal pressiona demais os oceanos. Do outro lado, as alternativas vegetais, tipo soja, são muito difíceis para o camarão digerir. Elas vêm com antinutrientes, que funcionam como bloqueadores, sabe? Eles impedem que o bicho absorva as vitaminas e os minerais que precisa. É uma verdadeira encruzilhada. Mas e se existisse um jeito de transformar subprodutos agrícolas baratos numa super ração para camarão? Agora a gente vai para a solução para ver como a biotecnologia está mudando completamente o jogo. A solução vem da biotecnologia e tem nome: fermentação em estado sólido, ou FES. Pensa nisso como usar um exército de micro-organismos do bem para transformar ingredientes simples num superalimento, liberando todo o potencial nutritivo deles. A melhor forma de pensar nisso é como uma pré-digestão que acontece fora do camarão. Os micróbios fazem o trabalho pesado, quebrando as fibras complexas e liberando os nutrientes que antes estavam, digamos, trancados. Eles transformam ingredientes de baixo valor em uma fonte de nutrição de altíssima performance. E o processo é bem direto, na verdade. Primeiro, se prepara o substrato, que pode ser farelo de arroz ou de soja. Depois, ele é inoculado com culturas de micróbios específicos, como fungos e leveduras. E por fim, em condições controladas de temperatura e umidade, a fermentação acontece. É aí que a mágica nutricional ocorre. Os resultados dessa revolução vão muito além da economia. A gente está falando de um impacto positivo direto na saúde do camarão, na eficiência da produção e, claro, na saúde do nosso planeta. Olha, o contraste entre as duas abordagens é nítido. De um lado, a ração tradicional, com mais risco de doença e mais poluição da água. Do outro, a ração fermentada, que resulta em camarões mais saudáveis, mais resistentes e com um impacto ambiental bem menor. É dia e noite. E não é só papo, os dados confirmam. A taxa de conversão alimentar, ou TCA, mede o quão eficiente a ração é em virar carne de camarão. A ração FES melhora essa taxa em até 25%. Isso quer dizer que precisa de menos ração para produzir a mesma quantidade de camarão. É um ganho de eficiência enorme. Então, no final das contas, o que se ganha com isso? Bom, a ração FES não só alimenta, ela nutre de um jeito inteligente. Os nutrientes ficam mais disponíveis, os antinutrientes são neutralizados e os micro-organismos do bem ainda agem como probióticos, fortalecendo a saúde do camarão de dentro para fora. E o mais legal é que essa inovação não é só sobre camarão. Ela aponta para um futuro muito mais inteligente e sustentável para toda a aquicultura. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. A gente está transformando o que era considerado lixo, resíduo, em um recurso super valioso. Isso cria um sistema de ciclo fechado, a tal da economia circular, que é bom para o negócio e para o planeta. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem poderosa no final, né? A inovação na alimentação animal é um pilar para um sistema alimentar sustentável. Se uma mudança no jeito de alimentar o camarão pode ter um impacto tão grande, imagina só as possibilidades quando a gente aplica esse tipo de pensamento em outras áreas.
O que será que vem por aí?